Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, vamos lá dar início aí ao nosso terceiro bimestre. Nós falamos, né, ao longo desses bimestres sobre os desportos, já falamos sobre o voleibol, né, depois falamos sobre o handball, falamos sobre outros assuntos, como o vídeo da nutricionista, como a questão da festa junina, a dica da importância de beber água, entramos entre os temas, né? Mas a gente tem falado, abordado como tema principal os desportos. E no terceiro bimestre, o desporto que a gente vai dar início é o basquete, né? Basquetebol, como muitos também conhecem. É um desporto pouco praticado aqui no Brasil, né? Ele é um desporto bem jogado e bem conhecido mais nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil a gente não tem esse costume, essa tradição, né, de jogar o basquete, embora tem suas práticas, suas realizações, seus nomes, né, em si também, dentro do Brasil. Mas ele não é um desporto muito comum, até dentro das escolas, porque nem muitos conhecem ou gostam, então tem esse desafio aí para ser falado um pouco do basquete por não ser um desporto tão tradicional, né? Eu tô até aqui agora, ó, com uma bolinha de basquete, que é minha, da pênalti. A bola de basquete, ela é uma bola grandona, né, pesada, diferente das demais bolas dos outros desportos. Então vamos conhecer um pouquinho, né, o basquete, para que vocês possam ter uma noção, né? Então, o basquete ele foi criado em 1891 por um professor de educação física, o James Naismith, né? Não sei exatamente uma pronúncia correta, nos Estados Unidos. O basquete, ele é um desporto, né? Mas ele ficou um desporto olímpico desde 1936, em Berlim. Nas Olimpíadas foi a primeira vez que introduziu o desporto do basquete. Que significado é esse, né? O basquetebol, né, que é a palavra em inglês, o significado é bola no cesto, né? Então foi aí que foi a introdução, o início desse desporto. Esse professor de educação física, o James, ele teve um desafio lançado, né, na época para realizar um jogo, né, no caso um desporto, que pudesse ser feito, praticado em ambiente fechado, num ginásio, porque naquela época nos Estados Unidos tinha um inverno muito rigoroso e atrapalhava as práticas do beisebol, né, do beisebol, que é também tradicional dos Estados Unidos, e também o do futebol americano, ambos jogados em campos, né, em áreas abertas. Então, esse professor teve um desafio, né, pelo seu diretor, de introduzir um desporto em ambiente, em um ginásio, em ambiente fechado. Foi aí que começou a questão do basquete, né? Um jogo no qual tinha que quicar a bola. E no começo, olha que curiosidade bacana, né? No começo, o basquete, ele era uma cesta, tipo cesta de... Se vocês pesquisarem, podem usar cesta de pêssego, né? Era na colheita da fruta. Mas é aquela cesta normal, uma cesta. Era colocada em cima, ela não tinha um furo, a bola caía e manualmente a pessoa tinha que tirar a bola. Ao longo do tempo, óbvio que não deu muito certo essa ideia de ficar com um cesto, de que a bola caísse e não passasse, não vazasse. Depois, obviamente, devido a não dar dinâmica, né, deixar um jogo dinâmico, foi criado um furo embaixo dessa cesta mesmo, para que a bola pudesse cair e ali desse continuidade ao jogo. Também no começo não tinha tabela, né, aquela tabela, aquela base que fica para segurar a cesta era pendurada realmente por um fio ou algo do tipo, no qual ficava só a cesta. A tabela ela foi ser criada depois, né, na qual também ganhou ganhou rebote, né, ganhou um jogo mais agitado, um jogo mais dinâmico, né? Então, no começo, ela era só um cesto sem o fundo, a bola ficava, depois que teve essas modificações para chegar até onde é hoje, né, esse jogo do basquete. Deixa eu falar aqui. Tá. A medida da quadra, né? O basquete, a medida da quadra, ela tem 28 metros de comprimento por 15 de largura. A tabela, né?
tem a tabela, tem a cesta, como eu falei, tem as linhas. Depois eu vou mandar uma imagem para vocês do desenho da quadra, para que vocês lá conheçam realmente como que é. A altura da cesta, ela tem 3,5 metros, né? Que é a altura tradicional desde o começo. Então, ela mantém essa altura e tem... A tabela é maior, tá? Essa 3,5 metros é na bocazinha, no topozinho da cesta, aonde a bola entra ali, aquela altura até o chão, ela tem 3,5 metros, tá? Mas eu vou mandar foto com as divisões, com tudo aí, para que vocês possam ter noção da quadra. Vou mandar uma imagem aí, tá? Quando eu postar a aula. Então, o basquete, como que ele é praticado? Quantidade de jogadores: 5 jogadores titulares que iniciam em jogo e 7 jogadores reservas, tá? Como que é dividido a posição dos jogadores, né? No basquete existe os alas, que atuam pelas laterais, né, da quadra. Existe o armador, é aquele que planeja a jogada das equipes, né? O que arma todo, aonde vai dar início, o que vai ser feito a jogada, o armador. E o pivô. O pivô, ele é aquele que geralmente fica ali mais no meio, né, também. Geralmente são os mais altos e os mais fortes da equipe. Responsáveis pelo rebote, quando a bola, né, bate e volta. Responsável pelo rebote e pela chamada enterrada, né? Que o jogador pula e consegue jogar a bola dentro da cesta. Muitos até seguram na cesta, né? Aquela coisa bem do basquete. Mas a enterrada é quando esse jogador faz esse ato de pular na altura da cesta e afundar a bola, enterrar a bola, né? Tá aí já o nome. Qual é essa... Mas, professora, como você falou que o basquete não é muito jogado no Brasil e tal, mas o basquete sim, já foi muito falado até hoje, né? Mas querendo ou não, quando a gente fala do basquete, a gente tem uma referência realmente dos Estados Unidos, de Michael Jordan, que, né, são um dos principais jogadores do basquete nos Estados Unidos, se vocês procurarem, o Magic Johnson, LeBron James, né? Entre outros. Brasileiros, o comum, né, assim, o mais falado é o Oscar Schmidt, que é o mão santa, né, que é aqui conhecido como mão santa, pela qualidade da mão dele de acertar inúmeros remessos, de ser realmente o cestinha, aquele cara que faz muitas cestas na seleção brasileira, entre outros clubes que o Oscar Schmidt passou. No feminino também, o basquete tem suas glórias brasileiras, com a Hortência, né, que é muito conhecida, a Janete e a Alessandra. São dos 3 nomes de jogadoras muito importantes brasileiras pelo basquete, tá? Homens, né, além do Oscar Schmidt, tem o Leandrinho também, que vocês, quando pesquisarem, pode ser que ache, mas o Oscar Schmidt realmente ele é aquele realmente muito falado do basquete. Gente, então, o basquete, como eu falei no começo, ele é um pouco mais detalhado para explicar, para que vocês possam conhecer um pouquinho. Então, eu vou dividir aí, igual eu fiz lá no handball, né? Eu vou dividir as aulas. Hoje a gente encerra aí, que eu falei um pouquinho sobre a história, né? Vou jogar a imagem da quadra. Falei um pouquinho sobre quantos jogadores titulares, né? As funções, alas, pivô, armador. E na próxima aula da gente, eu já vou introduzir um pouquinho com as regras, com tudo direitinho, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais desse desporto basquete. Vou deixar na plataforma também aí as perguntas sobre as aulas de hoje. Acabando de ver a aula, vai lá, responde as perguntas. Qualquer dúvida é só me procurar, tá bom, meus amores? Beijinho, fiquem com Deus!